Senhor General José Eduardo Garcia Leandro, muito obrigado pela disponibilidade para estar neste nosso segundo videocast. O videocast da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Vou começar por apresentá-lo, até porque este é um registro que nós gostamos que fique, do ponto de vista histórico, disponível para ser consultado por qualquer pessoa e, portanto, é importante darmos esse enquadramento. O Sr. General foi governador de Macau entre 1974 e 79 e esse será o principal tópico da nossa conversa e o contexto. Mas antes disso, esteve naturalmente no Colégio Militar, na Academia Militar, teve comissões em Angola, na Guiné e em Timor, foi professor catedrático e deu aulas no Instituto de Altos Estudos Militares, no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, na Universidade Católica, na Universidade Nova, na Universidade Autónoma, etc. Esteve também em Bruxelas, na organização do Tratado do Atlântico Norte, foi diretor do IDN, Instituto de Defesa Nacional, foi presidente da Fundação Jorge Álvares, da Casa de Macau, foi também autor de vários livros e foi agraciado com múltiplos reconhecimentos, mas gostaria de destacar a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e Cavaleiro da Ordem Militar de Avis. Isso tiro do Google. Sim. Não está completamente certo. E faltam muitas coisas. Não, é que a condecoração de mais importância é a Cruz de Guerra. Não está no Google. E da Ordem do Infante, da Ordem de Avis, sou comendador também. Comendador, ok. Muito bem, muito bem. E para finalizar, também faz parte do Conselho Estratégico da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Muito bem, Sr. General. O que o levou a Macau em 1974, quando tinha apenas 34 anos, vinha de onde e como é que foi possível, tão jovem, tornar-se governador? Essa é a pergunta. Muito obrigado pelo convite. Essa é a pergunta mais óbvia. Porque pode ser assim, isto era só para queimar. Eu pensei muito nisto. No meio é para me queimarem. Mas não era. O que se passou foi que eu tinha estado em Timor. E fiquei muito ligado à população de Timor. E sou amigo do Ramos Horta, conheço quase todos. E tinha uma grande preocupação com o futuro deles. E depois do 25 de Abril, as entidades políticas e militares aqui em Portugal estavam muito preocupados com a Guiné, Angola, Moçambique, etc. E eu ia chamando a atenção ao Oriente, Macau e Timor é preciso, é 1 milhão de pessoas que estão lá, 600 mil em Timor e 300 mil e qualquer coisa em Macau. E tinha, da minha última comissão em Angola, era comandante-chefe o General Costa Gomes. O General Costa Gomes, que me conhecia bem, e tinha sido ele, nos anos 50 qualquer coisa, 52, 53, chefe de Estado-Maior de Comando Militar em Macau. E ele dizia que depois de ter estado em Macau não aprendeu mais nada. Portanto, entretanto, houve, com essa minha insistência, os responsáveis mandaram uma delegação a Macau e a Timor para explicar o que se tinha passado cá, o porquê e também trazer informações. Fomos primeiro a Timor e depois fomos para Macau. A situação em Macau era pior que a de Timor. Porquê? Porque os portugueses estavam zangados uns com os outros. Zangados. Estavam divididos. Sim, uns acreditavam no futuro do 25 de Abril, certo. Outros, e aí havia moderados e extremistas, outros não acreditavam, outros eram conservadores e tal. Portanto, estavam todos muito zangados uns com os outros. E aconteceu que
estivemos lá em Macau, o outro oficial que ia comigo teve que ficar lá, e eu fiz relatórios. Essa delegação representava quem? As entidades envolvidas naquilo, que era o Ministro da Coordenação Interterritorial, Sim. que era Almeida Santos. Okay. Isto em que mês? Portanto, em 1974, obviamente. É maio, junho de 74. Finais de maio em Timor, princípios de junho em Macau. O antigo governador de Macau, que estava na Junta de Salvação Nacional, o general Jaime Silveira Marques, e o general Costa Gomes. Portanto, quando eu venho, tive que ir sozinho e fiz relatórios. Um relatório sobre Macau, um relatório sobre Timor. E o doutor Almeida Santos diz-me assim: você, quando eu for ao Oriente, quero que vá à frente preparar-me a viagem. E eu disse ao Sr. Ministro: Sr. Ministro, nunca mais vai ao Oriente, tem tantas preocupações, não vai. Vou. Depois fui em setembro. Em setembro de 74, foi um mês com problemas grandes. Porque eu, entretanto, estava a fazer o curso de Estado-Maior, fui colocado na divisão de informações, no Palácio da Ajuda, no quarto piso, e aí fez um belíssimo estrutura de um serviço de informações, e lá gozei as minhas férias de verão. Olha, posso ir de férias e tal? Sim, pode. Quando eu voltei, eu disse: olha, é a altura de eu ir ao Oriente. De maneira que você vai à frente. O que era o Oriente, para o efeito? Era Macau, Timor, Austrália e Indonésia. E Hong Kong. Portanto, foi uma delegação de 6 pessoas. Era o Dr. Almeida Santos e a senhora, era um chefe de gabinete, era o Dr. Raul Rego, que era convidado pessoal dele, que era o meu vizinho de avião, sempre de boina no avião, e eu e outro oficial. Bem, a visita a Macau foi muito complicada. Foi muito complicada porque os mais extremistas, mais fundamentalistas sobre o 25 de Abril, queriam que se resolvesse tudo de um momento para o outro e tal, e uma lista de saneamento para mandar pessoas embora. E o ministro, da altura, teve que se aborrecer. E então... o ministro, o Dr. Almeida Santos. E então, ele, depois de um jantar... andando para trás. Quando saímos de Lisboa, estava mais ou menos a intenção de que eu fosse para Timor. Que era o mais lógico, eu conhecia Timor. Já lá tinha estado. Já tinha estado. Estive lá 27 meses, nasceu lá a minha filha mais velha. Acontece que a situação em Macau estava de tal modo embrulhada. E Timor muito mais tranquilo? Aparentemente, muito mais tranquilo. Que o Dr. Almeida Santos queria despachar aquilo. Entretanto, ganhou uma grande confiança em mim, que o General Costa Gomes também tinha, e acontece que, não sei se lembra, não se pode lembrar, mas conhece a saída do General Spínola. Há uma manifestação da chamada maioria silenciosa, no dia 28 de setembro, e o Spínola abandonou as funções em Belém no dia 30 de setembro e manda dizer, ou disse, que cancelava a viagem ao Oriente. Aí o governador de Macau, que era o general Alcarvalho, chamou-me, que era um senhor que tinha idade para ser meu pai, e disse: olha, eu não conheço o ministro, você que o conhece, isto pode ser uma grande asneira. Não é só Macau e Timor, mas é também Hong Kong. Porque a situação em Lisboa é tão instável que tudo quanto estremece em Lisboa, cai a Bolsa de Hong Kong aqui. Cai a Bolsa de Hong Kong. Portanto, eles também estão à espera que venha alguém com sentido de responsabilidade, estatuto, etc., para os esclarecer. E assim foi. Assim foi, e tive que telefonar para Lisboa, explicar a situação, e disse ao Sr. Ministro:
não cancele, adie, e quando isto estiver resolvido, vou. Bem, e assim foi. Então, qual é a consequência disto? É que o ministro diz-me assim, então agora, então, em vez de ir a Timor e depois espera para mim em Timor, vai a Timor, volta a Macau e espera para mim em Macau. Em que mês é que depois acabou por se realizar essa visita ministerial? É setembro, outubro. E então, aí, ele diz, os mais extremistas, uma das coisas que aconteceu em Macau foi que acabou a censura. Não havia censura para os meios de comunicação social chineses, mas havia para os portugueses. Em 74? Continuava a haver? Ok. Havia. E, portanto, depois acabou a censura. Sim, certo. E, portanto, lançaram os ataques todos para cima do governador. O governador que estava lá no seu 8º ano tinha feito o que podia, porque com o estatuto anterior os governadores destas províncias tinham muito pouco poder. E eu lembro de muitos despachos dele que era assim: visto, concordo, envio-se ao Ministério do Ultramar. Concordo, envio-se ao Ministério do Ultramar. A capacidade de decisão era muito pouca. Esclareça-me só uma coisa, que isso é muito curioso. Eu sei que a parte chinesa não respeitava a censura portuguesa. Não tinha censura. Não, havia uma altura que havia censura, simplesmente não era respeitada. Era enviada para Portugal. Eu por acaso, assisti a uma apresentação de uma investigadora sobre a censura portuguesa também aos jornais chineses, ainda no período antes de 74, em que ia para Lisboa, o que voltava censurado era ignorado no dia seguinte nos jornais, portanto não tinha qualquer efeito a censura. Ok, então depois vou-lhe enviar isso. Para mim, eu vi isso num dos jornais de Macau, a apresentação dessa investigadora, mas a situação quando eu cheguei, já não havia censura para os jornais chineses, não havia. A censura era para os portugueses. Acabou e há ali uma... Pode trazer. Obrigado. Era uma concentração em cima do governador, com uma máquina administrativa bastante fraca. Bem, aí houve a necessidade de tomar uma decisão rápida e nomearem, e o Dr. Almeida Santos e o João Costa Gomes, que me conheciam, ou vieram a conhecer bem. E, por outro lado, isso significou que eu fiquei muito tempo em Macau. Fiquei muito tempo em Macau, porque fui a Timor, voltei a Macau, depois esperei pelo ministro, não sei o que mais. E aí estou lá 8, 15 dias, já não sei quantos foram, deve estar escrito no livro, e isso significou que falei com quase toda a gente e ganharam confiança em mim. Claro. Portanto, quando se fez uma consulta e o meu nome foi atinado, houve uma certa... Consenso em relação ao nome, aceitaram e tal. E é dessa questão, porque o 34 anos é uma situação raríssima. Sim. Acho que é raríssima. Acho que é raríssima, para não dizer única. Com o risco de... Só que a política tem muito a ver com o comportamento. Eu juntei as pessoas todas que era preciso juntar e disse: eu estou aqui para defender os interesses de Macau. Ponho a minha cabeça no cepo para defender os interesses de Macau. Agora, tem que me ajudar. Uma coisa que a gente vai fazer é não pedir... Essa era a missão? Defender os interesses de Macau? A missão principal, já depois de tomar posse como governador, era defender os interesses de Macau? E relativamente a Portugal? O interesse de Portugal era defender os interesses de Macau? Não. Sim. O interesse de Portugal, perante a população de Macau, que estava assustada, alguma assustada. Os chineses não percebiam bem o que é que estava a passar. Certo. Ninguém percebia. Os chineses queriam manter uma certa estabilidade. Quem é que manda, qual é a estabilidade, para nós podermos fazer os nossos negócios. É isso, claro. Ponto final. Mas a missão de Portugal era, e eu principalmente, porque quando temos estas funções de responsabilidade, estamos muitas vezes sozinhos. A última,
A pessoa que está no topo é o responsável. Claro. Tem a ver com um enquadramento local, regional, que é muito sensível. Todos aqueles territórios que chamavam províncias ultramarinas eram diferentes. Todos eram diferentes. Tudo devia ter sido preparado com cuidado. E ali qual era o enquadramento geopolítico? O enquadramento geopolítico era uma dependência política, administrativa e financeira de Portugal, uma dependência política e económica da China e uma dependência financeira e económica de Hong Kong. Hong Kong, aliás, olhava para Macau como um bairro. E estavam sempre a tirar setas envenenadas. Havia coisas em que se colaborava, coisas de interesse conjunto, mas havia algum receio que Macau tivesse autonomia. Portanto, este enquadramento é que dá origem. E depois o Dr. Almeida Santos, que escrevia muito bem e falava muito bem, ele tinha o cuidado de mostrar os discursos antes de os fazer. Veja lá, você conhece a terra, não sei o que e tal. O seu ministro tira isto, ponha aquilo e tal. E ele respeitava. Só que antes de pegar no papel, estava 10 minutos a falar sem papel. E 10 minutos a falar sem papel e fez uns elogios ao governador que estava em funções. O que significou que aquela gente mais contra ele começou a ficar com medo que ele fosse continuar. Claro. E, portanto, aquilo foi resolvido muito rapidamente. E eu que estava para ir para Timor fui para Macau. É tão explicado, independentemente dos 34 anos. Ok, então ficou diretamente já não regressou a Portugal sequer? Regressei. Ainda regressou e depois é que veio em novembro de 74? O que aconteceu foi que o itinerário previsto inicialmente era Macau, Hong Kong, Timor, Indonésia e Austrália. Só que houve umas greves das companhias de aviação e houve tufões e umas coisas assim. E aquilo teve que ser alterado por acaso para melhor. Fizemos Macau, o ministro foi a Hong Kong, falou lá com as autoridades, fomos para a Austrália, da Austrália fomos para a Indonésia e depois é que fomos a Timor. Quer dizer, quando fomos a Timor, já sabíamos a opinião dos australianos e dos indonésios. Isso era muito importante, claro. Era, claro que era importante. E eu tenho um capítulo no livro sobre isso, mas é um capítulo que não conta essa história para trás. Só conta o apoio que nós demos a Timor enquanto tiveram aquela coisa da guerra civil e tal. A pressão era muito grande para a nomeação, portanto eu voltei. Nós voltámos aqui 20 e tal de setembro, não, outubro. Eu fui nomeado governador no dia 30 de outubro. Chegámos, não sei em que dia, está escrito no livro, de outubro, e eu, nomeado a 30 de outubro, tomei posse no dia não sei quê, 17 de novembro embarquei, 19 de novembro estava em Macau. Eu nem tive tempo de organizar com calma e paciência um governo. Foi um governo feito por adição. Põe mais um. Foi assim. Portanto. E enquanto governador de Macau, relativamente a Lisboa, reportou a quem entre 74 e 79? Tive duas pessoas de quem dependi. Primeiro o ministro Almeida Santos. Depois, a coisa mais importante do meu tempo como governador foi a aprovação do Estatuto Orgânico de Macau. O Estatuto Orgânico de Macau, que foi feito uma comissão muito alargada, com gente de todas as origens, nomeadamente os chineses, e foi aprovado, foi publicado em 1 de fevereiro de 76. A partir daí, passei a depender do Presidente da República. Dependia do Presidente da República, antes era o Ministro, o Ministério foi desaparecendo e tive que inventar um gabinete de Macau em Lisboa para substituir aquilo. Portanto, tem duas fases. Aliás, quando
lancei aquele livro, fui buscar quem? Não foi ninguém que eu tivesse especial confiança. Quais eram institucionalmente as pessoas com quem eu trabalhei, de quem eu dependia, para poderem fazer a apresentação. Foi o Dr. Almeida Santos e o General Ianes, que era o presidente. Foram as minhas dependências. Muito bem. E com a parte chinesa, quem é que eram as contrapartes durante estes anos? Na parte chinesa havia um problema. O problema é que tinha havido uma crise grande em 66, quer em Hong Kong, quer em Macau, com o comportamento de alguns chineses que seriam, há várias interpretações a esse respeito, seriam consequência da revolução cultural na China. Há outras explicações, mas pronto. E então ali criou-se uma quase situação de caos, porque a dada altura esses chineses quiseram entrar no Palácio da Praia Grande. O comandante da polícia mandou dar uns tiros para o ar, só que esses tiros para o ar acertaram a alguém. O que deu, pois o mar era muito grande, o governador foi muito enxovalhado, teve que assumir sozinho as responsabilidades, porque Lisboa, entretanto, afastou-se disso. Pode repetir qual era o ano que estamos a falar agora, quando houve essa convulsão? Foi em que ano? 66. 66, ok. Os ingleses reagiram à bruta. Os ingleses reagiram à bruta e mandaram vir tropas especiais. Umas vieram da Inglaterra e outros vieram do... Outra qualquer base? Austrália? Era do Brunei. No Brunei. Tinha gente no Brunei. E nós, foi como foi possível, mas... portanto, o ano de 66 foi um ano que deixou marcas muito grandes. E o anterior governador, o Nobre de Carvalho, sim, ele não tem culpa nenhuma do que se passou e toma posse no dia 25 de novembro de 66. Inicia a função. E esses acontecimentos são dezembro de 66, 1 e 2 de dezembro. Tinha acabado de chegar. Portanto, aquilo chama-se 1, 2, 3, porque a chinesa 1, 2 de dezembro, 3 de dezembro. E depois teve muito tempo, eu aliás, tenho pensado muito se foi vantajoso ele continuar ou não, porque ele já estava em 66, portanto fez 4 anos, depois foi renomeado, sim, mais 4 anos. Eu não sei se valia a pena ele ter continuado, porque tinha a marca do que se tinha passado antes sobre ele. E estava, de certo modo, limitado. Sim, apesar de não ter tido ligação direta, mas era o responsável máximo. Claro. Mas ainda relativamente à minha questão, eu sei que voltou aí atrás, mas eu sei que houve várias convulsões entre 74 e 79, nomeadamente o próprio presidente Mao Tse-tung morre, em 78, 79 entra o Deng Xiaoping, portanto há uma série de coisas muito importantes durante os anos em que esteve lá. É que naqueles anos havia a Revolução Cultural. E havia ali 3 personalidades importantes, que eram o Mao Tse-tung, era o Zhou Enlai. O Zhou Enlai teve uma enorme preocupação. O Zhou Enlai era de uma família de mandarins e teve sempre o cuidado de não tentar ultrapassar o Mao. Portanto, isso era muito inteligente. Foram 10 anos de Revolução Cultural, até que a dada altura o Zhou Enlai diz: parou, não pode continuar assim, isto é um desastre e tal, e tal, e tal, e tal. E em 76 morreram os 3. O Mao, o Zhou Enlai e o Ministro da Defesa, que era o Marshal Schutte. Eu fui às exéquias feitas em Macau deles. Depois já esse processo do que se passou com o Deng Xiaoping, que tem um sobe e desce, tipo ioiô, não é? Para cima e para baixo. Acontece que quer o Zhou Enlai, quer o Deng Xiaoping, tinham tido educação na Europa. Tinham sido educados. Paris ou Londres, os dois, mas eu acho que foi mais Paris do que Londres. Sim.
Mais frias do que nós. E, portanto, tinham uma visão diferente do mundo. Uhum. Mas sobre esse período da Revolução Cultural, há muita coisa escrita sobre as barbaridades que fizeram. Mas na posição de governador tinha uma contraparte com quem... Tinha. E era quem? Não, era o Sr. Aline. Havia duas partes. Havia o representante da comunidade chinesa junto do governo. Uhum. E esse estava em Macau? Estava em Macau. Uhum. E havia um representante do Partido Comunista Chinês, que era o Sr. Ho Chi Minh, que era o presidente da firma comercial Nampong muito bem. E do Banco Namtung. O Banco Namtung era o banco, não deixava de ser o Banco da China. Uhum. Com eles, principalmente com o Sr. Aline, que eu falava mais ou menos todas as semanas com o Sr. Aline, e tiveram muito cuidado, não sabendo o que é que podia acontecer, tiveram cuidado. E depois com o Ho Chi Minh foi a mesma história. De tal modo que o Ho Chi Minh... Eu fiz 2 viagens à China sem haver ainda relações diplomáticas. A convite? Viagens avisadas, uma coisa assim. Pois, claro. Da primeira ainda vez antes tive das relações diplomáticas, que é preciso lembrar que foi só em 1979. Portanto, ainda quando estava lá. Sim. Porque é 8 de fevereiro de 1979 e só saiu em novembro de 1979, o Sr. General. Não. Não é assim. A primeira vez que estive lá, tive 3 semanas na China. Foi em abril, maio de 78. Pronto. Muito 78. antes de haver relação diplomática. E depois, quando acabei, passei por Hong Kong, fui a Cantão, e depois fui para Pequim. Por acaso não foi a acompanhar o Sporting Clube de Portugal, porque eu sei que eles foram também foi em 78. Não, eles foram a Macau. Eles foram a Macau no fim, mas começaram o avião, eu sei porque eu também fiz essa pesquisa. O avião chegou primeiro a Cantão, e de Cantão foram recebidos pelos oficiais de Pequim, que os acompanharam até Pequim. Não. Mas pronto, é só uma eles curiosidade. jogaram em Pequim, jogaram em Xangai, jogaram em Cantão, jogaram em... Chongqing. Em Chongqing. Foi. E jogaram em Macau. Exatamente. Era uma equipe cujo... Era o presidente do Sporting era o João Rocha. Exatamente. E o capitão da equipe era o Alexandre Batista. Muito bem, não sabia. Sei que o professor Veiga Simão... tem no livro. Foi com eles. Muito bem. Sei que o professor Veiga Simão estava a acompanhar a delegação e levava consigo uma carta do presidente Ramalhianes relativa ao reatamento ou à relação diplomática bilateral. Só sei isso, mas também nunca vi a carta, mas sei que isso, pelo menos, conta-se que isso aconteceu assim. Não sei se pode confirmar. Não conheço a carta. É engraçada a história. Então, falou há bocadinho em Hong Kong, e essa também é uma das questões que eu tinha aqui previsto, que é, por um lado, com o governo de Hong Kong e, por outro lado, com o governo britânico, se havia uma coordenação de posições, se existiam mecanismos para encontros regulares. Sim, Havia, sim. Eram os 2 países europeus, portanto fazia algum sentido que existisse. Como é que isso funcionava, então? Funcionava muito na área da segurança. Polícias com polícias, polícia marítima com polícia marítima, o controle das fronteiras, tudo isso e tal. Depois, em coisas que envolviam interesses económicos, era sempre muito delicado, porque os ingleses estavam sempre com medo que a gente fosse longe demais. Portanto, para eles era incómodo. Muito bem, mas isso realmente é fundamental. Quando há países vizinhos, pelo menos a parte das polícias tem que haver um mínimo de coordenação. Não é? Isso havia. Esse aspecto havia. E uma outra questão que é uma curiosidade que eu tenho, que tem a ver com as tríades. Portanto, organizações criminosas e que, segundo ouço, eram muito poderosas em Macau. Hoje isso não existe. Macau é uma das cidades mais seguras do mundo. Mas quando lá chegou, teve que lidar também com essa realidade ou isso foi algo que já só surgiu depois? Tive que lidar.
As tríadas tinham estado envolvidas nesses acontecimentos 1, 2, 3 e ameaçavam sempre. Havia uma obra do Instituto de Apoio Social de Macau, que era um edifício, isto pouco tempo antes depois de eu chegar, um edifício de 80 apartamentos. 80 apartamentos, para os chineses, eram pequenos, não é? Depois tinham varanda cá fora e tal. E aquilo tinha sido pago já, até com apoios financeiros, já não sei de quem, tinha sido tudo pago. O empreiteiro não pagou aos trabalhadores e disse, e mentiu, que não tinha sido pago. E avançam as tríades a dizer que podem fazer isto e podem fazer aquilo. O que nós fizemos foi a primeira experiência, foi uma prova de força, com a polícia lá, no chão. Foram abertos todos os apartamentos, e falei com esses senhores chineses mais representativos, disse, vou fazer isto. E peço que me apoiem, porque as tríades não interessam a ninguém. Entretanto, as sociedades secretas, ou as tríades, que têm uma razão de existência histórica, que é uma coisa que vem da história, é como, no fundo, as máfias italianas, claro, que vem da história. Claro. Portanto, eles fizeram um show-off com um grande almoço no Hotel Lisboa, que era o maior hotel na altura, Hotel Lisboa, um grande show-off que era para demonstrar que podiam fazer isto e fazer aquilo. Tudo bem. Foi tudo aberto, tudo acabou, não houve nada. Depois, aquilo, no que diz respeito ao jogo, o jogo era um monopólio da STDM, Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. E o administrador responsável era o Stanley Ho. Certo. Portanto, dentro dos mecanismos locais e tal, ele deveria pagar alguma coisa para que as tríades não chateassem nos jogos, não chateavam. Portanto, não tive problemas. Não deu. Muito bem. Mudando um bocadinho aqui de assunto, a China abriria para o mundo em 1979, com a entrada de Deng Xiaoping, que veio dizer esta coisa absolutamente extraordinária e revolucionária num país de regime político comunista, que enriquecer é glorioso. Apercebeu-se quando lá estava nesta transformação, nesta disrupção. Pode-nos fazer aqui um comentário relativamente a este movimento que foi gerado nessa altura? Foi. O que se passava é que, no período em que eu chego, os chineses mais representativos também estavam às aranhas, não sabiam o que se passava na China. Eu lembro-me que a primeira vez que eu encontrei o senhor Ho Jinping, perguntei-lhe como é que estavam. Está tudo bem e tal. Mas agora houve umas grandes cheias na China, e aqui e acolá e tal. Não, as cheias não nos incomodam nada. Aquela coisa, esquece. Portanto, orientações de Pequim também não vinham muitas. Eu depois, mais tarde, nessa primeira viagem que fiz lá, tive uma reunião que vem no livro também explicado, com o governo de Cantão, numas termas que eles chamavam Hot Springs, ou qualquer assim, em que tinha uma lista de assuntos para tratar. Sim. E olha, queria saber isto, assim, o futuro, porque nós, qualquer que seja o regime que esteja em Pequim, Macau é tão dependente, até na área da água, totalmente dependente da alimentação, dos verdes, essas coisas todas, que tem que ter boas relações com eles. Ponto final. Claro. Não tem nada que enganar. Então o que ficou combinado foi que tudo quanto pudesse ser resolvido, o senhor Ho Jinping resolvia. O que ele não pudesse fazer, o governo de Cantão resolvia. Quando eles não pudessem mais, então iam a Pequim. E eu, no meu regresso, estive uma semana em Pequim. Tive uma semana em Pequim, fui ver aquela coisa da Grande Muralha e tal.
foi em janeiro, estava muito frio. Foi a época, o sítio onde eu apanhei mais frio foi em janeiro. Mas diga uma coisa, apercebeu-se de esta alteração de uma economia comunista para, na realidade, pelo menos na narrativa, para uma economia capitalista, que foi isso que hoje em dia é uma economia capitalista que vemos, não é? E o desenvolvimento, quer dizer, a China hoje é a segunda maior economia do mundo, mas é um processo que começa precisamente em 79, com Deng Xiaoping. Apercebeu-se nessa altura de que houve essa alteração, de que houve um impulso político para que isso se alterasse? Sentiu alguma coisa nesse aspecto? Não teve consequências imediatas. Claro. Portanto, mas sentiu-se, até por surpresa que aconteceu também nos chineses em Macau. E o que acontece é que eles têm, e depois aquele processo foi-se consolidando ao longo dos substitutos de Deng Xiaoping. Aí eles começaram por autorizar negócios ou agricultura ou o que é que seja a nível muito baixo da aldeia. Depois, a partir daí, aqueles indivíduos que tinham qualidade iam subindo, isto sempre controlado pelo Partido Comunista. Não é? Até chegar à cidade, província, país. Mas há vários livros dessa época, até romances. Há aquela do X, de uma rapariga, uma senhora que era filha de um dirigente do Partido Comunista Chinês, que era presidente de uma câmara, e Sítios Selvagens, é o nome do livro. Sim. E ele enlouqueceu com as histórias da Revolução Cultural. Mas, portanto, foi um processo, foi andando. Eu, quando estive em Xangai a primeira vez, não se podia tirar fotografias, nenhuma. Agora, era uma economia completamente diferente. Estive numa fábrica que era fora de Xangai, 40 km de Xangai, produção de material pesado, e quem nos acompanhou foi o vice-presidente da fábrica. Tinha 8.000 funcionários, e entre ele, que era o vice-presidente, tinha começado por baixo, depois licenciou-se em engenharia, depois foi para adiante e tal, subiu, o leque dos vencimentos, e ele ganhava 3 vezes mais que os outros mais baixos. Já não era regime comunista. Pois, ganhava 3 vezes. E depois nós passámos por vários sítios. E o que acontecia é que iam trabalhando, iam fazendo e tal. Não é bem... Portanto, é uma época de transição também, não é? Certo. Interessante. Muito bem. E mudando mais uma vez de assunto, este ano celebram-se os 45 anos da relação diplomática bilateral entre Portugal e a China. E esse processo, como referimos há pouco, ocorreu no dia 8 de fevereiro de 1979, portanto ainda estava lá como governador de Macau. Que comentário é que nos pode fazer relativamente a esse processo de início da relação diplomática bilateral? O processo é assim. A dada altura, Lisboa estava muito interessada a ter relações diplomáticas. E eu recebo uma orientação ou uma pergunta para colocar, para que o local da discussão das relações diplomáticas fosse em Macau. E eu mandei dizer que não concordava. Porque não podíamos sujeitar o futuro das relações diplomáticas entre Portugal e a China àquilo que fosse o futuro de Macau, que podia correr mal. Bem visto. Não. Isso não. E João Costa Gomes depois concordou. E depois isso foi feito, demorou o tempo que demorou, mas, como acontece, infelizmente, aqui em Portugal, os governos estão muito pouco tempo, não é? Não foi o caso do António Costa, mas
governou muito pouco tempo, e os interlocutores vão se alterando, não é? Quando eu vou para Pequim e tive a minha última visita oficial a Hong Kong, com guarda de honra e tiros e não sei o que mais, aquelas coisas todas, que eu cheguei na Sagres, lá, está o governador de Hong Kong à minha espera e diz-me assim: então, o seu governo, há um jornal conhecido que é o South China Morning Post, Sim. O seu governo agora suspendeu as relações, não quer ter relações. Eu não sabia de nada, mas disse: bem, sabe esta história, com os governos a mudarem e tal, mantém-se com certeza a orientação mesmo, mas o novo governo, que era Mota Pinto, era o quarto governo constitucional. E foi durante o governo do Mota Pinto, sim, que se restabeleceu. Dei uma explicação tão possível para aquilo ter acontecido. Cheguei lá, fiquei na... Mas o que é que aconteceu? Esse episódio eu não tive conhecimento. Havia só sei que no dia 8 de fevereiro... Não, aquilo já vinha atrás. Certo. Mais 2 anos, em Paris, com o embaixador Coimbra Martins. Sim, ok. Mas verdadeiramente, a imagem dos portugueses, ou do novo Portugal, perante a China, éramos nós que estávamos em Macau. Certo. Não só as reuniões 3 em 3 meses que o embaixador tem em Paris. Claro. Claro, é o que faz sentido. Portanto, eu às vezes perguntava... Eles falavam todas as semanas comigo. O Sr. Owen e um homem que era uma espécie de secretário, mas era muito mais que o secretário. O Sr. Roquechot, que falava muito bem português, muito bem. Tinha andado num seminário. E eu dizia: então, Sr. Roquechot, como é que estão as relações diplomáticas? Os nossos amigos dizem que o barco ainda não chegou ao cais. Era assim, desta maneira que era. Depois foi andando, depois foi-se ganhando confiança e acabou. Certo. Ou seja, eu sei que a própria criação e fundação da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa... Foi nessa altura, eu estava lá. Pô, exatamente. É um ano antes do próprio estabelecimento da relação 78. diplomática. Em 78, dia 21 de fevereiro. E depois a própria viagem do Sporting, dessa deslocação, dessa delegação, também está enquadrado em todo esse movimento de aproximação. O que eu não sabia era que tinha havido uma alteração de governo também em Portugal nessa altura e que isso tinha feito soluçar ali o processo, de alguma forma. Ali aconteceu que os governos constitucionais, o primeiro é Mário Soares e o segundo governo constitucional é Mário Soares também, que cai, era uma coligação com o CDS de Freitas Amaral. E cai em quando? Cai eu estava cá, caiu em 78. Caiu no verão de 78. Okay. Foi aí que soluçou, com certeza. E então apareceram os governos de iniciativa presidencial. Primeiro o Nobre da Costa, que não passou no Parlamento. Depois o Mota Pinto. E depois a Maria Lourdes Pinto da Silva. Todos escolhidos pelo presidente Ramalhante. Portanto, isso soluçou muito. Soluçou porque os ministros... Pois, claro. Ficavam lá há pouco tempo, claro. Aqui isso é muito engraçado, não tinha conhecimento. Porque o Mota Pinto, eu nunca vi isto escrito, mas é uma dedução minha que eles estavam muito marcados e preocupados com a história dos retornados que vieram da África. Sim, claro. E não queriam que pudesse acontecer o mesmo. E o Mota Pinto foi muito cuidadoso com a leitura do documento e fez umas correções. Correções que se calhar só os juristas de Coimbra é que são capazes de perceber. Porque é a mesma coisa, não é? Claro. E depois tinha que ser interpretado pelo lado chinês. Claro. Pois, imagino. Imagino qualquer coisa por aí, com certeza. Foi. E depois atrasou-se um bocadinho. E eu quando vim, quando estive no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o senhor recebeu muito bem,
ministro, e temos aqui um problema, não sei o que mais, o seu governo. Eu lá expliquei, não é? A mudança do governo, o governo tem que se instalar, tem que ver e tal. E ele depois manda-me esta, que eu escrevi no livro também. Eu sei, com certeza, compreendo isso, mas Portugal tem uma história muito grande, muito forte, muito importante na política externa. E, portanto, sabe que estas coisas são para se cumprirem, as responsabilidades, o que vem de trás e tal. E depois, mais adiante, e deve haver alguém que mande no Estado. Eu cheguei cá, fui contar isto aos jornalianos. Olha, isto é para si. Isto é para si. Depois falei com o Freitas Cruz, que era ministro do Estrangeiro. O Freitas Cruz estava farto de Mota Pinto, eu não podia ouvir falar de Mota Pinto. Porque ele teve que ir a Paris dar explicações ao embaixador da China, porque é que ele ia ser adiado e tal, e tal, e tal, e tal. Estive, quando regressei, dormi em Paris, na embaixada, e o embaixador também estava farto. Depois, quando eu falei com o Mota Pinto, ele diz-me assim, não está preocupado, não esteja preocupado. Nós somos um país europeu, aberto, democrático, não sei. Eles estão muito interessados em ter relações connosco. E eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, oxalá tenha razão. Pode ter uma resposta dentro de 8 dias, ou pode ter 1 ano ou 2 à espera. Não tem resposta. Vamos ver. Depois aconteceu que foi rápido. Foi rápido. Muito bem. E avançando aqui um bocadinho, 45 anos, como é que vê a relação diplomática bilateral entre Portugal e a China ao dia de hoje e para a frente? Bem, houve uma altura na minha vida, como situei no início, que dava mestrados, um na Católica, outro no ISCSP, e uma das coisas, além dos institutos militares, Instituto Nacional, em que eu sempre defendi a necessidade de um acordo, de um entendimento estratégico com a China. E isso apresenta dúvidas de algum lado. Não apresenta dúvidas aos chineses, mas nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que tem a ver com a soberania. Certo. Soberania não podemos alugar, não podemos vender, acho que não. Portanto, essa relação, e o Xi Jinping esteve cá em 2018, em dezembro, e depois esteve cá o Ministro da Ciência no ano seguinte. E tudo aquilo é muito positivo. Mas nós também sabemos que estamos aqui enquadrados num puzzle muito, muito complicado, que é as nossas relações euroatlânticas, são as relações com a União Europeia, e ainda temos a CPLP. E temos também a segurança do Mediterrâneo. Portanto, o que se passa, e que às vezes pode parecer injusto, é alguma falta de confiança dos países ocidentais, ou mais que tudo, os Estados Unidos, em relação à China. Uma das hipóteses que se põe, alguém já disse, que os chineses iriam pôr chips na cabeça dos seus militares, que era para eles fazerem o que quiserem. Portanto, eu penso que nós temos vantagens em manter, desenvolver, reforçar essa aliança com a China. Mas temos de ter muito cuidado com os textos. Textos, quer dizer, não é só em termos de generalidades. O que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Eu falo muitas vezes na água. Portanto, a água é um fator estratégico muito grande, cada vez mais. Ora, eu, se fosse governo aqui em Portugal, há descentralização, há 308 autarquias, não há 308 autarquias. Eu defino as regras. Nós vamos dar a delegação, não sei o que, da água às autarquias. Mas as regras têm que ser um carril. Ficam ali. Não podem...
a Câmara de Mafra fazer uma coisa, a Câmara de Lisboa fazer outra. Não. Tem que estar dentro daquilo. Portanto, é uma liberdade, mas é uma liberdade de execução dentro do enquadramento geral. Claro. Por exemplo, os gregos alugaram ou venderam um porto importante na Grécia. Sim. E depois, isso aplica-se também no caso das companhias aéreas, por causa das nossas obrigações com a diáspora, certo. com os Açores e com a Madeira, tudo isso. Portanto, isso tem que ser muito bem tratado. Claro. Muito bem. Mas acha que, como referiu a soberania, eu estou muito de acordo, naturalmente, a soberania não é suscetível de ser... não podemos abdicar dela, obviamente. Portanto, há questões fundamentais que temos que ser nós a decidir. E, portanto, têm que estar definidas, e estão definidas, na realidade, constitucionalmente e tudo. Mas, por força de acordos internacionais que também fomos assinados, convenções a que temos que, apesar de tudo, temos que abdicarmos de alguma parte, pelo menos, da soberania. Não, isso abdicou-se para a União Europeia. Para a União Europeia, exatamente. Mas hoje em dia é esse o palco onde o interesse português tem que ser defendido. Portanto, temos de defender os nossos interesses e não nos podemos sujeitar completamente ao interesse que normalmente é económico dos países que acabam por conseguir controlar essas instâncias, que são mais poderosos, são maiores, têm mais votos, também contribuem mais e sentem-se também com essa legitimidade. Mas pronto, nesse aspecto é uma pena, mas esperemos que os políticos tenham essa habilidade de conseguir gerir as relações com todas as partes e também perceber que a nossa dimensão também não nos permite estar a tomar partidos. Nós devemos gerir o nosso interesse e não tomar partidos. Portanto, isso é uma opinião, obviamente. Pois, sim. Muito bem. Uma última questão e que se prende com as questões verdes e o desenvolvimento sustentável. Ao dia de hoje, metade da capacidade mundial de produção de energia fotovoltaica está na China. Mais de metade de todos os veículos elétricos no mundo são conduzidos na China. Um quarto do crescimento mundial em novas áreas florestais vem também da China, além da produção dos equipamentos de geração de energia renovável ser fornecida de fábricas, a partir de fábricas chinesas, a preços muito mais competitivos, obviamente, como sabemos. No entanto, e apesar de tudo isto e desta narrativa, que não é só narrativa, é importante, nós vivemos, o planeta não tem fronteiras e, portanto, o desenvolvimento sustentável é, sem dúvida nenhuma, importante, mas a China tem sido bastante vilipendiada por controlar esta economia, praticamente, ao ponto de se impor tarifas nas tecnologias verdes, nas baterias automóveis, nos painéis fotovoltaicos, em tudo isso. As próprias agendas da Europa e do mundo de transição verde e descarbonização têm sofrido adiamentos para dar mais tempo às nossas indústrias. E a minha questão é, afinal, o que é mais importante? É salvar o planeta ou de alguma forma, asfixiar o crescimento e o desenvolvimento da China? Ouça, no outro dia, na entrevista que fiz com o embaixador Martins da Cruz, eu concordo, como disse, concordo com tudo. A maneira de fazer é que é preciso ter cuidado. Nós não podemos deixar de manter uma boa relação com os Estados Unidos, com Trump ou sem Trump, com a Europa, que também é uma boa confusão atualmente, a Europa também. Mas seria de manter esta relação direta, que é feita até com algum carinho connosco relativamente à China. Por causa de Macau, claro. E o Fórum de Macau é muito importante. E os portugueses que existem em Macau, como sabe, têm vindo a aumentar o ensino português na China. Há mais de 50 universidades que estão a dar português na China. E mesmo na Escola Portuguesa de Macau tem havido mais chineses e nas universidades. Portanto, os grandes embaixadores que nós temos são os que estão lá. Claro. Não interessa dizer se são 10% ou 20%. São pessoas de muita qualidade.
marcam o território. Sem dúvida, particularmente em Macau. Sim, marcam. Sem dúvida. E referiu também o Fórum Macau, e acho que devemos assinalar que o Ministro da Economia também decidiu assistir e, portanto, marcar a presença de Portugal através do Ministro da Economia, o que certamente está a ser muito bem visto pela comunidade portuguesa em Macau. Sim. E, portanto, Sr. General, agradeço-lhe muito este tempo. Já passou 1 hora, que é o nosso tempo. Queria-lhe agradecer a disponibilidade e a honra de ter partilhado connosco estas palavras e as suas impressões sobre todos estes factos históricos e realmente acho que estamos todos no mesmo barco. O que queremos é uma relação saudável e que seja benéfica para todos. Sim, eu acho que sim. É exatamente isso. Vamos ver como é que se faz. Vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.